Terras raras. Mas o que é isso? Esse assunto tão recorrente, principalmente depois desse tarifaço de Donald Trump, veio à tona. Então hoje eu trouxe aqui um cara que é craque nisso e muito mais, Joel Braga. Ele é secretário de Indústria e Comércio e Serviços de Goiás e também um craque, um especialista em mineração. Joel, super obrigado por estar aqui com a gente. As pessoas devem estar perguntando, mas o programa é de política, economia? Não, é de tecnologia. Nós temos aqui um gênio também em terras raras. Muito obrigado, Joel. Eu que agradeço aí, Rufo, todos os ouvintes ligados na tomada. Terras raras é a moeda de troca do momento que o Brasil pode fazer com os Estados Unidos, como a Rússia e a China fez. Isso veio à tona agora justamente no governo Trump, quando se falou muito não só da moeda de troca, mas principalmente do tarifaço. De que maneira que o Brasil pode usar isso, como você mesmo falou, como moeda de troca? Olha, Rufo, vamos primeiro explicar para a população o que é terra rara, né? Terra rara é uma terra, um mineral que existe no solo brasileiro e foi descoberto as maiores minas do mundo fora da China, aqui no Brasil. Nós já temos em Goiás a primeira mina em atividade, tem 3 anos, o governador Ronaldo Caiado já deu a licença há 3 anos atrás, era dos americanos, mas os americanos não conseguiam transformar esse minério em produto final, que, por exemplo, essas terras raras servem para fazer motores elétricos de carros, ônibus, motores de navios, de trens elétricos, como é feito na China e no Japão, os trem-balas, também para movimentar as turbinas eólicas que fazem a transição energética. E essas terras raras são 17 elementos. Tem as terras raras leves e as pesadas. As pesadas são mais valiosas porque são mais raras do que as raras. Então, a terra rara mais pesada é o magneto, em que o motor elétrico de um carro, de um ônibus, de um barco, usa até 200 gramas. Que é o ímã, né? Que é o ímã. É o ímã. É o ímã que chupa a bateria para dar a propulsão do motor. Então é muito importante nas turbinas eólicas, nos motores de carros, de ônibus, de barcos, de trens, mas também tem uma outra... As terras raras são estratégicas, porque elas servem também para fazer com que os mísseis, também os chips, placas solares, então isso também interfere hoje na potência que é a China, que ela consegue transformar essas terras raras, enquanto os Estados Unidos demora mais de 100 dias para transformar o minério num produto final, a China consegue transformar essas terras em 1 semana. Então a China estava comprando tudo. Em Goiás, essa primeira terra rara que saiu do Brasil exportada, que os americanos investiram, eles não conseguiram transformar. Então eles venderam a produção por 20 anos para a China. Quando a gente fala, por exemplo, que a China é um grande exportador hoje de tecnologia, de produtos altamente tecnológicos, principalmente com as baterias, que a gente vê aí alguns casos, por exemplo, a bateria Blade, exato, da própria BYD, a GWM já tem um avanço também, a gente vê Tesla. Esse é o caminho, ou seja, a raiz de tudo isso são as terras raras? Sem dúvida, porque as terras raras, ela faz componentes importantes da bateria, aí tem outras terras também que fazem parte, o nióbio, o lítio, então bauxita, tem vários elementos que compõem todo esse mundo de mineral. E o Brasil é muito rico. O Brasil é aqui, só que os chineses até então estavam comprando essas terras raras no mundo todo. O Brasil, depois da Austrália, são as maiores minas do mundo, de nióbio, de lítio. A China é a maior produtora de lítio. E a gente tem a tecnologia para essa extração? Não, é isso que... Esse é um calcanhar, né? Esse é o grande trunfo que o Brasil tem. Foi o que o Trump trocou com a Rússia, fornecendo 6 meses de terras raras para os Estados Unidos, da Ucrânia, para negociar o tarifaço com a Rússia. Foi o que o Trump trocou com a China, para que a China transfira tecnologia, para que os Estados Unidos não demore 100 dias, como eles demoram hoje, o custo é alto, para eles poderem
fazerem as terras raras em uma semana, como a China faz. Então é exatamente isso que nesse momento o governador Ronaldo Caiado, nós fomos ao Japão a semana passada. Quando nós sentamos com o ministro da Economia, Indústria e Mineração do Japão, o ministro até então estava vendo o estado de Goiás, tudo. Quando nós dissemos para o ministro da Economia, Indústria e Mineração do Japão que Goiás, o Brasil, tinha uma das maiores reservas de terras raras pesadas, que é o magneto, que é o ímã, o ministro deu um pulo da cadeira, já marcou agora dia 28 para a missão do Ministério estar em Goiás para conhecer as terras raras que já são extraídas e exportadas para a China, mas as outras 4 minas que estão já em licenciamento, e a maior mina de terra rara pesada foi descoberta em Nova Roma, tem mais de 15 metros de profundidade, por uma mineradora que é um braço da família Rothschild peruano, que é a Rothschild Aclara, que já tem um fundo de quase 4 bilhões, já levantado para poder fazer a extração de terra rara pesada, que é o magneto, para poder aí vender aí para o mundo. E aí que o governador disse, não, agora nós vamos entrar no jogo, porque nós precisamos ou para aproveitar esse mineral que a gente tem, e eu quero dizer aqui que a terra rara, ela não é extraída da forma que é extraído o ouro, que é extraída o nióbio, que é extraído o níquel. Ela não traz, vamos dizer assim, o dano ambiental que essas outras terras, quando são extraídas, causam. Por quê? Porque a terra rara, ela é retirada só 0,003 do solo. Então você tira, passa pelo processo de beneficiamento e devolve aquela terra rara, aquela terra mexida, para dentro da onde ela foi tirada. Quando você devolve aquela terra para o mesmo local onde ela foi extraída, aquela terra volta mineralizada. Então nós temos... E sem dano ambiental. Sem dano ambiental. É minimizado. E a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, estudou que essa remoção da terra, você remineraliza o solo. Aumentou até 15% a produção de soja com o uso dessas terras remineralizadas. Então, a terra rara, ela tem essa vantagem. Ela, além de ser o novo petróleo mundial, né, porque a China, como não tinha petróleo, ela estudou, tanto é que hoje a gente vê a alta tecnologia da China. Se o japonês correu para ver se a gente fornece, Goiás fornece essa terra rara para ele, e o governador falou, não, nós não queremos vender a terra rara, nós queremos a transferência de tecnologia para que o Brasil possa também verticalizar e ter a condição de produzir esses motores, de condição de produzir produtos que sejam de valor agregado, para a gente não só exportar a terra como commodity. E não ficar refém. Você comentou uma coisa muito interessante, Joel. Eu tive uma época que fiz um trabalho para a Petrobras e até em assessoria de imprensa de motorsports, para a Fórmula 1, para Stock Car aqui no Brasil, e conheci um pouco melhor como funcionava toda a estrutura da Petrobras. E uma coisa que eu perguntei até para o Viga, que é o nosso colega lá do Rio de Janeiro, por que a gasolina no Brasil era tão cara se a Petrobras tinha tido lucro. Ele falou para mim uma coisa que eu escutei de outras pessoas. A gente tem o petróleo, a gente ganha dinheiro com o petróleo, mas a gente não tem todo esse processo de refinamento. Exato. Então, talvez esse mesmo gargalo aconteça com as terras raras. Eu te pergunto, a gente pode esperar, dentro dessa chegada de tecnologia, ter um abastecimento interno? Por exemplo, a gente está tendo agora a construção da fábrica da BYD na Bahia. E a Estela Lee, que é a vice-presidente global do grupo, já falou que vão fabricar também componentes e baterias. A mesma coisa a GWM em Iracemápolis, que é aquele espaço que foi deixado pela Mercedes. Sim. E também tem intenção de fabricar baterias. Esse processo acontecendo com essa chegada de tecnologia pode favorecer essa nossa cadeia produtiva interna? Sem dúvida. Inclusive, o Trump abriu uma linha de crédito para investimento na tecnologia das terras raras. Com essa questão do acordo dele com a China e com a Rússia, o Trump fez um fundo de 400 milhões de dólares e está convidando a Stellantis para ser uma das parceiras deles
para eles fazerem essa verticalização, para que os Estados Unidos não perca aí esse mercado que a China tem avançado tanto, e os japoneses também podem ser grandes parceiros do Brasil nessa corrida, porque os japoneses são maiores produtores de carro. A Toyota vendeu mais de 10 milhões de carros ano passado, e a Toyota não quer perder esse avanço tecnológico também com os carros híbridos, elétricos. Então, essa é uma corrida que o mundo todo precisa. A terra rara hoje, ela é o novo petróleo e ela é estratégica para a indústria bélica, para a defesa do país. E eu acredito que o governo federal tem uma grande chance também de fazer com isso. Os governadores, e eu falo o governo de Goiás porque foi descoberto lá no nosso estado, o governador Ronaldo Caiado foi o primeiro governador do Brasil que deu a licença mais rigorosa, porque nós temos uma secretária de meio ambiente, que ela é procuradora federal do IBAMA e já tinha feito um trabalho na Bahia. Então, o licenciamento que foi feito em Goiás, a gente já tem experiência, a gente já passou por isso, a gente já exporta terra rara tem 3 anos. Agora, com essas 2 novas empresas que estão investindo em Goiás, com bilhões sendo investidos, você tem uma ideia, Nova Roma tem 3 mil habitantes. Eles vão dar 5 mil empregos numa cidade de 3 mil habitantes, levando a Clara, que já está com um laboratório, que a gente foi para o Chile com a secretária de Meio Ambiente. Quando ela viu que a terra rara tinha esse potencial de não dar o dano ambiental que as outras extrações tinham, ela mesma deu a segurança jurídica para esse laboratório sair do Chile, que o Chile teve problemas com essa mudança à esquerda do governo, que era o país da América do Sul que mais tinha ali exportação de cobre, era um país mais parceiro dos Estados Unidos, e a gente trouxe o laboratório que estava no Chile, o projeto Carina, para o estado de Goiás. Hoje, então, o laboratório que faz os testes nas terras raras está na cidade de Aparecida de Goiânia, fazendo ali os testes para qualquer brasileiro que quiser conhecer como é extraído o mineral da terra. A terra goiana, que é o que tem a maior mina até hoje descoberta, está lá em Goiânia, eu convido a todos. Mas o importante é a gente, nesse momento, ajudar a indústria nacional. E eu falo a indústria, não é só a indústria do eletrificado que está hoje. É isso que eu até te interrompendo, não é só eletrificação, mesmo para a indústria em geral, inclusive para motores a combustão, ou seja, a utilização ela é geral, muito mais ampla, e talvez tenha vindo à tona agora só, como você falou, por conta dessa onda grande de eletrificação e por conta dessas barreiras que o Trump está impondo. O Trump levantou vamos dizer assim, porque o Trump tem um acordo com a China, a gente sabe, ele compra as baterias todas da Tesla, dos chineses, a Blade, ela que abastece todas as baterias da Tesla. Então, lá existe já esse acordo comercial entre o Trump e o Xi Jinping. O que a gente tem que aproveitar no Brasil é esse momento que a gente tem. A relação nossa com a China em tecnologia é boa? Nossa, com a tecnologia da China, mas agora a gente tem a chance de negociar com o americano, de negociar com o japonês, para ver qual país que vai transferir para o Brasil essas indústrias e não só levar a nossa terra rara e minerar e transformar a segunda fase, porque minerar a gente faz aqui, mas a segunda fase, em transformar em produtos, a China tem a tecnologia. Então, o americano agora está trocando essa moeda de troca com o tarifaço para pegar a tecnologia que eles vão aprender, tanto é que eles estão $400 milhões em investimentos nessa ação, e o Japão também, para não perder aí o mercado mundial, porque o Japão a Coreia tem o maior mercado mundial de carros, quer dizer, são os maiores fabricantes de carros, a Toyota, a Hyundai, só que os chineses estão tomando conta. Por quê? Porque eles avançaram, o mundo não acreditou, e os chineses estudaram, os chineses evoluíram, e hoje os chineses têm os melhores carros do mundo. Por quê? Eles têm a tecnologia na mão, e eles têm um insumo, como eles tinham também o lítio, que era um mineral que o mundo tinha pouco, eles não tinham petróleo, então eles investiram. Hoje as empresas na China, a gente vai lá, uma empresa tem 1 milhão de funcionários, a BYD tem 110 mil PhDs, a gente vai na WM, na Omoda, na Lip, na Avatar, na GAC, essas empresas têm o PhD no chão de fábrica. Então é isso que a gente precisa aprender, a gente precisa trazer esses técnicos que têm alta formação. E aí, que eu disse, eu trouxe a Weichai para Catalão, que é uma empresa de motores, é a maior empresa da China, hoje está fabricando motores em Catalão, e está fabricando agora ônibus. E todas essas empresas, aí o pessoal tem medo da China. Eu falei, não, a China é como os outros países, que foi a Inglaterra no passado, os Estados Unidos, a França, Alemanha. Então, o que o mundo precisa
é acompanhar a tecnologia da China e não ficar brigando entre eles. Todos os carros daqui 2 anos vão ser híbridos. E não vai existir mais carro que não seja híbrido. E até mesmo esses, desculpa te interromper, Joel, que a gente escutava muito, né? De um movimento contra a eletrificação. E hoje a gente vê grandes grupos se associando, como a gente estava falando lá nos bastidores, Exato. a própria Stellantis se associando à Lip Motors, a Renault com a Geely e tantos outros. A GAC aí, com a possibilidade de ir para a Mitsubishi. Isso. Avatar, eu tive na China conversando para ocupar o lugar da Hyundai lá na Caoa. Então, como a Hyundai saiu de dentro da fábrica da Caoa em Anápolis, a Avatar já está negociando para ir para dentro da Chery. E você teve na China há pouco tempo, eu tive 2 anos, primeiro no salão de Pequim e depois no de Xangai. E colegas nossos, jornalistas, inclusive João Anacleto, que já esteve aqui comigo, teve na China há 12 anos atrás. Antigamente, Joel, você sabe disso, o chinês, ele comprava um carro da Mercedes, da BMW, colocava no chão de fábrica, chamava engenharia e falava, eu quero um carro exatamente igual a esses aqui e só coloca o nosso logo lá na frente. O que eles passaram a fazer? Não, peraí. Quem é o designer desse carro da Audi que eu vi lá na Alemanha? É Wolfgang Egger. Então, contrata esse cara e traz esse cara para a BYD, fizeram isso. O outro, designer de interiores, trouxeram o cara da Mercedes, de motores, da BMW. E isso, estou falando de uma empresa, mas em geral, o que eles fizeram? Eles começaram a entender e a produzir, como você estava falando, não é ter o produto para vender localmente, não. Começaram a exportar e agora com condição de exportar tecnologia. Eles já têm... Então, as pessoas que não acreditavam, a gente até falava assim, quando o país estava indo bem aqui no Brasil, está indo bem, vai ser a nossa Alemanha. Hoje as pessoas falam, vai ser a próxima China. Antigamente você via Made in China, você achava que... Hoje não. Hoje, Made in China é um selo de qualidade. Você concorda comigo, Joel? Exatamente. Olha, eu estive no Salão de Xangai esse ano, você também esteve. Eu estive acompanhando a Mitsubishi, a Caoa, que meu estado tem essas 2 grandes fábricas, e a gente esteve no Japão agora assinando um acordo com a Mitsubishi, vai exportar de Catalão para toda a América do Sul e Latina. Mas o que a gente viu... A ala chinesa estava lotada de jornalistas de todo o mundo. A ala europeia e a ala americana estava vazia. Por quê? Porque os chineses tinham mais produtos com tecnologias mais avançadas. Então, o que está acontecendo? A Europa e os Estados Unidos precisa correr atrás do prejuízo. E o Japão e a Coreia. Por quê? Eles precisam, como eles têm a maior indústria do mundo, empregam 200 milhões de pessoas, essa indústria não vai ficar para trás. Então, os japoneses, eles têm que correr atrás dos chineses, os americanos têm que fazer a parceria com os chineses, e isso vai ser um mercado que vai ditar. Então, quem são os carros que vão ficar no mercado? Aqueles que tiveram melhor qualidade. Não adianta pôr imposto maior, imposto menor, o mundo é um mundo pequeno. Eu acho que é um tsunami que chegou, que não tem como barrar, não tem como você barrar a tecnologia. Sabe onde vê esse preconceito também? Você deve lembrar quando chegaram os carros automáticos. Exato. Né? Antigamente a gente até chamava, eu quando era pequeno, era direção hidráulica e câmbio hidramático. Isso. O meu pai, um exemplo que eu era já... só para rico, né? A população não podia ter o conforto. Meu pai tinha um Impala 59, e a gente ia levar... Tinha aquele pool, né, de levar a criança para a escola. Isso. A mãe de um menininho mandou perguntar para minha mãe se meu pai era aleijado. Por quê? Se ele tinha algum problema, se ele era deficiente. Porque o carro dele, ele não precisava colocar o pé na embreagem. Você vê o tamanho preconceito que era antigamente. Então, só que eu acho que a tecnologia, ela sempre vence. Isso. Ninguém consegue parar a tecnologia. O mundo é pequeno. E principalmente quando você reduz custo. A gente falava isso, aquele efeito Greta, do cara comprar o carro pensando num planeta melhor, não existe. Agora, se tiver um impacto positivo no bolso dele, se ele for economizar, ele até prefere um carro com menos dano ambiental. Lógico. E outra coisa, você veja o seguinte, a China é aí que tinha esse preconceito todo, e eu lembro quando eu fui à China há 20 anos atrás, a gente olhava para o céu, era cinza, porque era muita poluição. Hoje você vai na China, o céu está azul. Eles desligaram as usinas que queimavam carvão, eles trocaram 60% da frota por veículos eletrificados. Então,
Então, hoje eles estão com um país mais limpo, com um ar melhor para se respirar. Então, a gente tinha esse preconceito contra o chinês. A gente tem que tirar e a gente tem que ver também que a gente tem que fazer as parcerias corretas com os países e transferir tecnologia para o seu país. Então, eu digo assim, quando está abrindo uma fábrica nova, como está abrindo a BYD, a GWM, a GAC, está vindo a Avatar, está vindo a Geely, está vindo a LIP. Todos esses vão transferir tecnologia para a nossa indústria nacional e a nossa indústria nacional vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda e vai melhorar os carros. Lembra quando o Collor entrou? Que falava, as carroças. Que falava que as carroças, os carros melhoraram. Agora é outra fase. É a mesma fase, aquela época que as carroças, não estou dizendo que hoje sejam carroças, sim. Mas eu estou dizendo que é essa troca de tecnologia. Então a gente precisa fazer com que toda a indústria nacional aproveite disso, todas as montadoras aproveitem disso e elas não briguem entre elas, elas aproveitem a tecnologia que está vindo e todas façam essa união em prol do brasileiro. Todo brasileiro quer ter um carro de qualidade, quer ter um carro que gaste pouco. Você vai andar num carro que faz 10 km com litro de gasolina ou vai andar num carro flex que faz 40 km com litro de gasolina, porque o motor é híbrido. Então não tem essa conta, ela não fecha, não adianta pôr imposto para os brasileiros pagarem mais caro se a conta não vai fechar. E os estados brasileiros que têm toda essa infraestrutura de terras raras, essa indústria da tecnologia de carros, ônibus elétricos, o governador está eletrificando todos os ônibus lá de Goiás, já comprou toda uma linha de ônibus para poder diminuir a poluição, porque os ônibus elétricos são mais ágeis, apesar de ser mais caros, ao longo do tempo ele não tem peça para quebrar, então a manutenção é mais barata. O coitado que fica lá 2, 3 horas dentro do ônibus, já tem um ônibus articulado, ele vai chegar mais rápido em casa, vai ter menos poluição, o dano ambiental é menor. Então, lógico que as pessoas ainda têm toda essa briga ideológica, achar que o país está querendo o BRICS, ou que você viu até a Rússia ontem falando que não vai ter troca de moeda brasileira, dizendo que o Brasil ia trocar o sistema SWIFT para o sistema chinês. O russo mesmo já falou que ontem não vai ter isso, a própria China falou que não quer isso. Por quê? Não tem como você viver. O Brasil precisa do fertilizante da Rússia, precisa da tecnologia da Rússia e os Estados Unidos a mesma coisa. Então, hoje, o mundo é pequeno e não adianta você querer enganar lá. As pessoas têm acesso à internet, todos têm acesso à informação. Exatamente, informação. E uma coisa interessante, você está falando bem, essa história de não tem que ter essa rixa, muito pelo contrário, caminhar na mesma direção. Eu conversei com vários executivos e montadoras e a percepção que o Brasil tem lá fora, junto à indústria automotiva, é muito grande. Para a Fiat, aqui é um dos maiores mercados, para a própria BYD é um dos maiores mercados, para a GM é um dos melhores mercados. Então o Brasil, ele não só é um celeiro de excelentes profissionais, mas agora também de tecnologia, e vindo essa história de a gente ter tecnologia para poder explorar melhor e aproveitar o momento até das terras raras. Isso. Pode se tornar o Brasil também como um polo de distribuição de veículos fabricados aqui para o mundo, para a América Latina, para o mundo, para a América do Norte. Eu acho que essa força realmente ela tem que ser canalizada para o lado positivo. Agora, já que você falou de Goiás, tem uma coisa que eu vi aprendi durante o lançamento da Shark lá da BYD Shark lá em Goiânia, que o Caiado falou que para mim esse ponto é bom. Tem uma coisa que a gente exporta muito aqui. Eu estava com ele e com o Baldi, eu falei, o que é, governador? Bandido. O Estado aqui é o maior exportador de... O que ele quis dizer com isso? A gente não tem roubo lá. Que fechou as fronteiras para bandidagem e melhorou essa segurança pública. Lá não ia funcionar a nossa campanha aqui da Jovem Pan, que é chega, né? Chega de violência, chega de crime, porque realmente é uma outra coisa que a gente se preocupa muito, e principalmente, Joel, quando fala de segurança dentro do setor automotivo. É um absurdo você estar num país que você tem que blindar o seu carro para ter segurança. Você sabe que a única indústria que quebrou em Goiás foi blindagem. Por quê? Lá é um estado agro, a gente dependia das caminhonetes para poder trabalhar no agro. Quando o governador entrou, o Caiado, a caminhonete estava com venda negativa. A Saga, que é uma das maiores vendedoras de carros lá, até concessionária Volkswagen, mas BYD também, ela ganhou fora da China a maior venda de BYD no mundo fora da China. Ela não vendia caminhonetes mais. O governador, depois que entrou, hoje a Saga é a campeã brasileira de vendas de caminhonetes.
Flex, Ram, Chevrolet, BYD. Por quê? Porque a gente sabe, para movimentar o agro, a gente precisa de veículos que sejam próprios. E lá não tem roubo. A gente melhorou a saúde, o primeiro lugar do Brasil, a segurança pública, a primeira do Brasil. E com isso tudo ajuda a gente a trazer as empresas. O estado de Goiás aumentou a industrialização. É o estado mais industrializado do Centro-Oeste, é o estado que mais deu emprego no Centro-Oeste. E as terras raras, nessa transição energética, a gente tem uma grande possibilidade de fazer com que esses países, ou se seja o Japão, ou seja a China, o mercado europeu, ou é os Estados Unidos, que transfira essa tecnologia para o Brasil. Faça com que a nossa indústria automobilística tenha a capacidade de transformar os carros que são feitos aqui hoje nos carros que são feitos na China, nos carros que vão ser feitos nos Estados Unidos. O que a Stellantis está lá com uma indústria americana que vai investir 400 milhões na transição energética, a Stellantis possa trazer para Pernambuco, onde tem a fábrica ali também da Jeep. A gente quer que todos, a BYD faça isso na Bahia, a GWM faça isso aqui, a Chery faça isso em Goiás, que a Chery é a mesma companhia da Omoda. Então a gente sabe que vão ficar os melhores, os que tiverem maior capacidade de fazer com que o carro tenha um motor com alta qualidade e que tenha um maior rendimento automotivo. Agora vai sair o motor flex a álcool. E o motor flex a álcool... É importante, usando a nossa matriz, né? Isso. Então, o álcool, que é a nossa matriz energética, que aí a gente vai limpar de uma vez só, porque o híbrido a álcool, ele vai ser totalmente limpo. E isso, as companhias chinesas têm condições de transferir a tecnologia para os brasileiros. Os brasileiros precisam, a indústria automotiva brasileira precisa aproveitar o momento que estão fazendo essas parcerias, como você mesmo disse, de todas as companhias de carro, a não só importar, mas fazer, como estão fazendo algumas fábricas, trazer para o Brasil essa tecnologia, porque vai gerar... O pessoal fala, mas a China tem subsídio do governo. Não, hoje o engenheiro chinês ganha mais do que o engenheiro brasileiro, o salário mínimo na indústria automotiva é maior do que o salário do Brasil e o governo da China não tem mais o controle de muitas empresas. Por exemplo, Huawei não é mais do governo, BYD não é do governo, Alibaba, AliExpress, elas são 100% privadas. Tanto é que elas estão abrindo fábricas pelo todo mundo. Então não adianta falar, vamos jogar a culpa no subsídio. Essa desculpa não tem mais. Eu acho que, na verdade, assim, a tecnologia... Ela veio para ficar, parece chavão, mas é verdade. E as empresas têm que andar na mesma direção para o nosso crescimento. É exemplo do que vocês estão fazendo no seu estado e é exemplo do que as chinesas trouxeram para cá, de aculturamento, inclusive, da eletrificação que a gente não tinha, com oportunidade para o brasileiro ter acesso a carros extremamente tecnológicos e com custos bem mais democráticos. Joel, quero agradecer muito. Infelizmente, eu sempre falo isso para o nosso Fagner, um dia eu vou conseguir ter um programa um pouco maior, né? Agradecer muito a tua presença aqui, todo esse teu expertise em terras raras, e eu vou continuar te consultando às vezes por telefone para as minhas matérias aqui, para a gente entender um pouquinho mais dessa tão importante matriz energética e elementos que ajudam na industrialização dos eletrificados. Não, é muito importante, eu que agradeço essa oportunidade de falar para os brasileiros. Não tenha preconceito. Vamos ajudar o Brasil a crescer, a trazer para cá a tecnologia, porque você aí que está me escutando, você vai ter melhor emprego, você vai ter melhor salário e a população brasileira vai ter acesso, porque a gente não quer ficar andando de carroça, a gente quer andar em carros bons, com tecnologia. Ninguém quer andar num carro que é manual, na coluna, causa problemas até nas pernas, na coluna. O mundo evoluiu, não existe mais carro manual praticamente. Então o que aconteceu com o carro manual lá atrás, como o Rufo deu exemplo, aconteceu com o carro híbrido ou elétrico. Não tem como voltar atrás. Daqui 2 anos não vai existir nenhuma montadora no Brasil que o carro não vai ser pelo menos híbrido. É isso aí, muito obrigado, Joel. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Um abraço. Valeu. Um abraço a todos. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.